Chutou para aqui, inventou. É gol! Olá, meus amigos. O Corinthians já escolheu seu projeto para o restante da temporada de 2023. Vanderlei Luxemburgo será anunciado como novo treinador da equipe, que vive uma situação delicadíssima na Libertadores da América, né? O Corinthians tem uma partida decisiva contra o Independente Del Valle nesta terça-feira, jogo que vale a vida para o Corinthians. E o Corinthians escolhe quem? Vanderlei Luxemburgo para ser o seu novo técnico. Gente, quando foi o último grande trabalho do Vanderlei Luxemburgo à frente de qualquer equipe de futebol? É difícil. A gente vai ter que remontar a 2004, talvez, quando aquele time do Santos, muito bem treinado, aliás, conquistou o título brasileiro, né? Veja, Luxemburgo foi um dos principais técnicos do futebol brasileiro, provavelmente em todos os tempos, né? Quando dirigiu grandes equipes, por exemplo, o Palmeiras, em 93, em 94, teve uma passagem pelo Flamengo que não foi boa em 1995, acabou sendo demitido após perder uma queda de braço ali contra o Romário, né? E fez um bom trabalho no Palmeiras de novo em 1996, quando armou um grande time que foi campeão paulista, perdeu a Copa do Brasil de forma surpreendente até para o Cruzeiro. E depois no Corinthians fez bom trabalho também, ganhando o Campeonato Brasileiro de 1998, enfim. É um técnico de grande trabalho, só que faz muito tempo. E a escolha de Vanderlei Luxemburgo pelo Corinthians, gente, passa a clara impressão, e nem se trata mais de uma impressão, né? É uma obviedade, que o Corinthians está completamente perdido, né? O Corinthians não sabe o que quer, né? Veja, vamos voltar aqui no tempo. O Corinthians perde o Vitor Pereira, né? Perde porque o Vitor Pereira também quis treinar o clube de regatas do Flamengo, né? E aí, para o clima ficar bom, né, Roger Guedes, o Corinthians contrata para ser o seu técnico um cidadão que não tinha a capacidade. Veja, eu não discuto aqui o conhecimento de futebol do Fernando Lázaro, né? Analistas de desempenho geralmente conhecem muito sobre o esporte, mas ser técnico é outra coisa. E ele foi alçado a essa condição no Corinthians, né? No caso, o Fernando Lázaro. O clima estava ótimo, só que o Corinthians, e muita gente até ficou mais focada na sogra do Vitor Pereira do que necessariamente no desempenho da equipe sob a batuta do Fernando Lázaro. O desempenho que era muito ruim, muito ruim. Fez alguns bons jogos ali, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, aquele empate por 2-2 na Neoquímica Arena, e nada mais do que isso, né? Acabou sendo eliminado de forma vexatória pelo Ituano no Campeonato Paulista. Ali era o momento de fazer a troca. De repente pegar o Dorival, né? O que o Corinthians faz? Não, vamos esperar porque o clima tá ótimo, né? O Roger Guedes gosta do Fernando Lázaro, tal, aquela coisa toda, os jogadores gostam, e o Corinthians prorrogou um trabalho que não tinha a menor condição de existir, né? E aí traz o Cuca, houve aquela história toda com o Cuca, né? E aí a gente tem que discutir o papel da imprensa também nessa situação, e já falamos muito sobre isso, não vou aqui me tornar repetitivo. Perde o Cuca, tenta o Tite, né? Vamos trazer o Tite. O Tite não quer saber do Corinthians, gente. O Tite, há pouco tempo atrás, disputava uma Copa do Mundo. Há pouco tempo atrás está errado, tá? Há pouco tempo ou pouco tempo atrás. Há pouco tempo. O Tite, para mim, é o melhor técnico brasileiro. Apesar dos erros dele à frente da seleção brasileira, essa aí é outra história. Tá? Mas o Tite, para mim, técnico nascido no Brasil, ele é o melhor. E eu acho que o Corinthians faz o correto aí atrás do Tite, né? O Corinthians vive uma situação com o Tite mais ou menos igual o Flamengo vive com o Jorge Jesus, ou torcida do Flamengo, ou parte da torcida do Flamengo vive com o Jorge Jesus. O Tite recusa. Qual é o outro plano? Mano Menezes, empregado no Internacional. Gente, por que o Mano Menezes ia trocar o Internacional pelo Corinthians? Por essa bucha que dirigir o Corinthians nesse momento. Ele não faria isso, né? E aí começam a ser vazados nomes até para testar a popularidade deste técnico vazado, do nome deste técnico vazado,
para ver ali o que a torcida acha dessa coisa toda. Assim surge o nome de Roger Machado, né? Peraí, vamos vazar aqui e ver o que a torcida acha disso, né? E aí houve uma reprovação na rede social. Então não serve. E aí o Corinthians, na véspera de um jogo decisivo contra o Independente Del Valle, vai atrás e fecha com o Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo, para mim, assumiria qualquer time de Série A do futebol brasileiro. Luxemburgo quer trabalhar. Beleza, justo. A questão é, o que o Luxemburgo tem para oferecer para o elenco do Corinthians, gente? Eu acho, assim, era o nome que era possível nesse momento, porque o Corinthians não ia atrás de um técnico estrangeiro. Que técnico estrangeiro, gente, ia topar vir para o Corinthians nesse momento? O Corinthians sem dinheiro, né? Ia atrás do Jorge Jesus, ia atrás do Tata Martino, ia atrás do Marcelo Galhardo, não tem a menor condição disso acontecer. E o Luxemburgo era o único nome factível ali, o único cara que se ligaria ali, como aconteceu no caso com o Duli Monteiro Alves, falou, cara, preciso de você. Você não quer assumir esse rabo de foguete? O Luxemburgo assume o rabo de foguete. Eu tenho a ligeira impressão que é a última chance de Vanderlei Luxemburgo num clube de ponta do futebol brasileiro, né? É a última chance. É a última chance do Vanderlei Luxemburgo, que já dirigiu Vasco da Gama e foi contratado pelo Palmeiras justamente pelo que fez no Vasco da Gama naqueles 4-4 com o Flamengo, que muita gente falou assim, não, Vanderlei Luxemburgo segurou o Flamengo. Peraí, como é que segurou o Flamengo tomando de 4, né? Tomando 4 gols, pelo menos. Não segurou o Flamengo coisa nenhuma, né? Fez um jogo ali e tal, e o Vasco vence com o gol do Ribamar no finalzinho da partida, tá certo? E aí, esse trabalho o credencia dirigir o Palmeiras. Fez um grande trabalho no Palmeiras? Não. Ah, mas conquistou o título paulista. Ganhou. Sem ganhar grandes jogos, né? Lembrando que empatou e ganhou nos pênaltis do Corinthians, né? Naquela ocasião. Jogando no Allianz Parque, inclusive, em 2020, né? Só que aqui na hora do vamos ver, do pega pra capar, fez um trabalho ruim ali nos estertores da Libertadores da América. Tanto que o Palmeiras o demite após uma derrota para o Coritiba no Allianz Parque, traz quem? Abel Ferreira. O resto é história. Se você me falasse de Vanderlei Luxemburgo há 20, 18 anos, eu ia falar, cara, que treinador o Corinthians está contratando. Só que estamos em 2023. E eu não consigo dizer para você que é uma grande contratação para o Corinthians. Não, a contratação de Vanderlei Luxemburgo mostra o quão está perdida a diretoria do Corinthians, capitaneada por Duílio Monteiro Alves. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.